Olha aí, né, pessoal? Eu falei ontem no vídeo de ontem, no caso, em relação ao dia que você está assistindo, o dia que eu tô gravando também, a respeito de uma pesquisa feita pelo IPEC, tratando de temas aí sobre como o pessoal avalia o governo Lula em matéria de aumento de preços, de segurança pública, de educação, de saúde e tudo mais, e de todos os itens avaliados pelo IPEC, só em um que o governo Lula teve uma avaliação positiva, todo o restante foi a galera descendo o cacete nesse governo que é mais do que incompetente, é claro, né? Mas o ponto do preço dos alimentos realmente foi muito impactante. Muita gente considera aí que os preços de forma geral subiram, eu falei sobre isso, mas de forma específica dos alimentos eu ainda não havia falado, e esse aqui é um grande calcanhar de Aquiles do governo Lula, né? Que se diz o governo dos pobres e tudo mais, e tem feito o pobre pagar caro em alimentos de forma constante, de forma considerável. Então, vamos conversar aqui a respeito da percepção do povo brasileiro sobre o preço dos alimentos e o quanto que ele coloca isso aqui na conta do Lula, não é? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui a esse respeito, né? Essa pesquisa foi divulgada ontem mesmo, né? Dia 21, estou gravando isso aqui no dia 22, você deve assistir no dia 23. Mas 79% dos brasileiros acreditam que o preço dos alimentos aumentou nos últimos meses no país, né? Imagino que esse seja o percentual de pessoas que vão ao supermercado, porque só uma pessoa que nunca pisou no supermercado na vida que acha que os preços não estão aumentando, né? Mas o restante do percentual é composto por 9% de iludidos que acham que os alimentos estão mais baratos, sabe-se lá por quê, né? E 11% que acreditam que os preços continuam os mesmos, né? Então, 1% não soube opinar ou não quis opinar, né? Então, a esmagadora maioria da população brasileira, 4 em cada 5 brasileiros, acreditam, com razão, é claro, né, que o preço dos alimentos está mais caro do que antes, né? Sendo que 64% dos entrevistados acreditam que o preço dos alimentos vai ficar ainda maior nos próximos meses. Sim, 2 em cada 3 brasileiros estão pessimistas quanto à sua capacidade de colocar comida na mesa nos próximos meses, no decorrer desse ano, que é algo razoável. Nós temos acompanhado aqui notícias a respeito do agronegócio, dos problemas que o setor está tendo no Brasil, invasões de terra, o El Niño, Laninha, que ninguém sabe como é que vai se comportar, né? Se vai ser um super Laninha, né? O que a gente sabe é que a safra desse ano vai ser mais fraca, de fato, e isso impacta toda a questão da alimentação de maneira geral, né? Esse aqui foi um levantamento feito no começo do mês de abril, pode ter algum impacto que ainda não foi medido por isso aqui ainda, né? Preços mais caros e tudo mais. Tenho tratado aqui sobre esse assunto com frequência, falei num vídeo também aqui no canal sobre o preço do leite, né? Como está subindo e vai continuar subindo, isso pesa muito na cesta básica, pesa muito principalmente para famílias que têm crianças pequenas e são famílias pobres, né? Mas aqui, de forma geral, foi considerada a questão da previsão futura, né? Conforme eu falei, 64% acreditam que os preços vão subir, 18% acreditam que os preços vão ficar no mesmo patamar, 15% acreditam, sabe-se lá por qual motivo, que os preços vão diminuir, né? Mas a pesquisa não tratou só dos alimentos, tratou também de outro ponto que é muito sensível para o governo Lula e tem representado graves problemas para a imagem pública dele, que é a questão dos combustíveis, né? Porque eles estão estacionados hoje num determinado patamar, o que representa que, em tese, eles não deveriam significar um problema na popularidade do Lula, né? Só que a coisa não é bem assim, porque olha só o que essa pesquisa apontou, né? Para 61% dos brasileiros, está mais caro hoje encher o tanque, né? Abastecer o seu automóvel, do que nos últimos meses. Então, nem o governo segurando a coisa na Petrobras lá, às custas da própria empresa, ele está conseguindo melhorar a sua imagem frente ao público de forma geral, né? 21% acreditam que o preço está igual e 11% acreditam que os combustíveis estão mais baratos, 7% não souberam opinar ou não quiseram opinar, né? Então veja que sim, em relação
aos alimentos, o povo brasileiro aqui considera que os combustíveis estão num patamar melhor. Ok, o governo está subsidiando isso, está segurando o preço como é possível, então era natural que houvesse um cenário assim um pouco diferente. Só que, para as previsões futuras, a coisa está praticamente a mesma em relação aos alimentos, né? 63% acreditam que os combustíveis vão ficar mais caros nos próximos meses e eles estão certos, estão com a razão, né? 10% acreditam que vai haver redução, 22% acreditam que os preços vão permanecer iguais, 5% dos entrevistados não souberam responder. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe, né, que existe um problema sério em relação a isso, que é a defasagem dos preços praticados aqui no Brasil pela Petrobras e que acabam influenciando todo o restante do mercado, e o que é praticado lá fora, fora do Brasil, né, no exterior. Então, na gasolina, a defasagem está na casa aí dos 60 centavos, até mais do que isso, por litro. Então, se tudo isso fosse repassado e não tivesse nenhum acréscimo na cadeia e até chegar lá no consumidor final, na bomba de combustível, então a gasolina hoje subiria mais de 60 centavos numa tacada só. Imagina a imagem do Lula como que ficaria nesse cenário completamente desastroso, né? Para qualquer presidente seria, mas para o Lula, que tem a população acreditando que ele, com razão, né? Acreditando que ele não dá conta de segurar os preços, de controlar os preços de forma geral, isso seria o fim do mundo para ele, e é por isso que ele tenta, com todas as forças, segurar o preço dos combustíveis, mas nem isso tem dado certo para melhorar a imagem pública dele. Mas poderia ser pior, com certeza, né? Além disso, também a pesquisa do IPEC avaliou o quanto que o brasileiro, né, acredita que o pagamento de contas de consumo, né, água, luz, gás, essas coisas fixas, o quanto isso está pesando no bolso dele aí, né? Então, praticamente 3/4 da população brasileira representada nessa pesquisa acredita que nos últimos meses essas contas subiram. Só 5% acreditam que elas estão mais baratas, 18% aí acham que essas contas estão com o mesmo valor do que antes, né? 64%, mais ou menos, o mesmo patamar das outras consultas aqui do IPEC, 64% dos brasileiros entrevistados acreditam que essas contas vão ficar mais caras, 11% acreditam aí que as contas vão cair, né? Então veja que o pessimismo em relação aos custos de coisas básicas está muito alto na população brasileira. O povo não acredita que os preços vão ficar melhores no curto prazo, pelo menos, né? Ninguém vê um horizonte muito favorável lá na frente. Isso traz uma série de problemas. Primeiro, é claro, para a imagem do Lula, para a popularidade dele, né? Se o povo hoje acha que o alimento está caro, comida está cara, que a gasolina está cara, que as continhas, os boletos do dia a dia estão caros, é claro que o povo vai colocar isso na conta do presidente da República. Não sem razão, volto a dizer, né? Mas não apenas isso, não só a imagem dele está ruim hoje, por conta disso, como não há perspectiva de melhora. O povo sabe que o Lula vai continuar na presidência da República e que tudo vai continuar caro ou aumentando de preço, que é pior. Ou seja, todo mundo está colocando na conta do Lula esse problema, né? Se fosse um presidente novo chegando agora, né, e o pessoal aí tivesse falando que hoje o preço está caro, mas daqui a alguns meses vai estar mais barato, isso significa que as pessoas estão depositando confiança no mandatário. Isso não está acontecendo com o Lula. As pessoas estão desconfiadas do cenário econômico, acreditando que ele vai ficar pior. E é muito maior o patamar dos que acreditam que o cenário vai piorar, né? Então veja que isso aqui é algo que é difícil para um presidente reverter. Esse cenário aqui, principalmente se tratando do Lula, né, que não tem uma resposta para isso. Porque sim, eu sempre falo aqui no canal, tem sazonalidade, tem coisas que pesam mais na cesta básica e que ficam muito altas, muito caras, muito rápido, mas que depois tem uma correção no valor. Quem vai no supermercado com frequência, principalmente para itens frescos ali do verdurão e tudo mais, percebe isso fácil, né? Às vezes o quilo ali da cenoura tá R$10, né? Fala, nossa, que absurdo. Aí dali a um mês cai para R$3, por exemplo. Então, há essa sazonalidade, sim, em matéria de supermercado, desses itens e tudo mais aí, né? Só que, no longo prazo, o que a gente vê é o seguinte, os preços sobem muito, depois tem uma correção, mas essa correção nunca volta ao patamar anterior. Sempre tem um pouquinho mais de ganho nesse valor, né? Vai ficando tudo mais caro ao longo do tempo.
Porque, tirando o fator sazonalidade, que pode ser uma época do ano, uma geada que pegou ali uma cultura, coisas do tipo aí, tirando essa sazonalidade, o que nós temos é a questão da inflação, que realmente está comendo o poder aquisitivo de todo mundo. Inflação aqui, é claro, aumento da base monetária. O governo está imprimindo dinheiro, isso está deixando todo mundo mais pobre no final das contas, porque o governo torna, né, a moeda mais desvalorizada por conta dessa inflação. Então, nesse cenário de forma específica, estamos vendo sim a mão do governo piorando tudo no longo prazo, e o povo está tendo essa percepção. Isso é importante, isso é fundamental, né? O povo realmente está caindo a ficha, aprendendo a pensar de forma econômica nesse sentido. Isso aqui é uma tragédia para o governo Lula. Essa questão da sazonalidade vale também para os combustíveis de forma geral, né? Depende muito do preço lá fora, mas a percepção generalizada, extremamente válida, é de que tudo está continuamente aumentando de preço. E sem dúvidas a culpa disso é do governo, deste desgoverno Lula, e o povo está muito consciente desse fato. A popularidade do Lula só tende a cair por conta disso. Mas o que você achou desses números do IPEC? Você concorda com o que foi avaliado, com a opinião geral do brasileiro? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, até a próxima.